Jacó realmente enganou Esaú, desvendando a verdade. Em uma nova perspectiva, a história sem enganos. O nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, netos de Abraão e Sara. Muitos conhecem a narrativa tradicional onde é dito que Jacó engana Esaú, mas será que essa é a interpretação correta? As interpretações erradas podem ser corrigidas com meditação, reflexão bíblica. Vamos meditar na Bíblia. Fique até o final do estudo bíblico para ter todas as informações necessárias. Gênesis capítulo 25 versículo do 22 ao 26. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis os gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo revestido de pelo, por isso, chamaram o seu nome Esaú. E, depois, saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Eles já estavam casados há 20 anos antes do nascimento dos seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, os seus 2 únicos filhos, não tiveram mais filhos. Isaque, nessa época, tinha 60 anos. Rebeca era estéril. Seu marido Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por 20 longos anos, para que ela pudesse conceber, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher engravidou de gêmeos. As orações de Isaque para ter descendentes foram respondidas depois que sua paciência e sua fé nas promessas de Deus tinham sido testadas. Rebeca em sua gravidez, sentiu-se afligida pela luta dos gêmeos no ventre dela, então perguntou para Deus o motivo. Deus trouxe a revelação para Rebeca. Uma divisão de povos era o início de 2 nações oponentes. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. A bênção da primogenitura estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho, uma inversão. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, se torna pai da nação israelita, nação de Israel. Esaú se torna pai da nação edomita, e Edom, vermelho, devido ao guisado vermelho, pelo qual abriu mão da sua primogenitura. Apesar de descendentes, os irmãos gêmeos, terem a mesma origem, o mesmo pai e a mesma mãe, as nações eram inimigas. Inimizade entre os que servem a Deus e os que não servem. Entre o homem que segue a sua própria vontade e a vontade do inimigo espiritual, o homem carnal, e o homem que segue a Jesus e persevera seguindo a Jesus. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Inimizade entre os que seguem ou seguirão a cobra, o inimigo espiritual, e os seguem ou seguirão a Jesus. A luta entre os amalequitas descendentes de Esaú e os israelitas, descendentes de Jacó. Êxodo relata a primeira guerra que o povo de Israel enfrentou depois da saída do Egito, a batalha contra os amalequitas, que aconteceu após a passagem pelo Mar Vermelho. Logo após os israelitas serem libertos da escravidão no Egito, eles foram atacados pelos amalequitas pelas costas. Eles se enfrentam no deserto. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Deuteronômio capítulo 25 versículo 17 ao 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho,
quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. A bênção da primogenitura iria para o mais moço, o contrário aconteceria, não para o mais velho como era de costume, agora o mais velho serviria ao mais jovem. Significado espiritual: Jesus grande o homem pequeno, Jesus sem pecado o homem pecador, o mais velho servirá ao mais moço, o primeiro Adão o homem, o mais velho que nasceu primeiro, servirá o último Adão Jesus o que nasceu depois, o mais novo, o segundo Adão. O último Adão, Jesus, com o direito à primogenitura, reina sobre o primeiro Adão. Jesus é o cabeça da igreja. Jacó, sendo o segundo a nascer, segurava o calcanhar de Esaú quando nasceram, daí o nome Jacó, que significa, aquele que agarra o calcanhar. O significado do nome de Jacó não é enganador. Esaú em hebraico significa peludo, Esaú nasceu ruivo e peludo. Os gêmeos eram diferentes, não só fisicamente, mas também no comportamento, nas atitudes. Não deve haver dúvida de que Jacó tinha o direito à bênção. Antes de nascerem os gêmeos, Deus já tinha dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca fez a vontade de Deus. Esaú não estava disposto a entregar o seu direito de primogenitura, mesmo depois que ter negociado a venda da sua primogenitura, não pertencia mais a ele. Rebeca, sabendo que Deus lhe tinha dito antes do nascimento dos seus gêmeos, que o mais velho serviria ao mais novo. Portanto, Deus havia dito que Jacó ia receber a bênção. Como Deus conhece nossos corações, conhece o futuro, já sabia que Esaú iria abdicar. Quando Isaque já era idoso e pensava que ia morrer em breve, mandou Esaú caçar carne, para que o abençoasse antes dele morrer. Porém, Esaú já tinha negociado a sua bênção. Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó muito barato, por apenas uma refeição. Então era Esaú que iria pegar o que não era dele mais. Rebeca ouviu a conversa. Foi para ela que Deus revelou. Ela interveio, aconselhando Jacó a apresentar-se perante o pai como Esaú e assim conseguir a bênção. Quando Jacó se apresentou ao seu pai com pouca visão, trajava vestes de Esaú, com peles de cabrito nas mãos e nas partes sem pelo do pescoço, de modo que Isaque não o reconheceu. Romanos, capítulo 9 versículos 13 e 14, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Hebreus, capítulo 12, versículo 16, e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, devido a um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Malaquias 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Na Bíblia está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, não Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Esaú. Êxodo capítulo 3 versículo 15. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Na genealogia de Jesus o nome de Esaú não é citado. Mateus capítulo 1 versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Esses textos bíblicos deixam bem claro que Esaú foi rejeitado por Deus. Da família de Abraão, da sua descendência, viria ao mundo o Messias Jesus, da árvore genealógica, ou seja, dos antepassados. Por meio de Jesus, Deus abençoa os descendentes, um novo pacto, da graça. Então todos que creem e obedecem, perseveram, aqueles que não abrem mão, recebem as promessas, se beneficiam do pacto da graça, das bênçãos de Deus. Isaque era descendente de Abraão, era o início do cumprimento da promessa de Deus, a vinda de Jesus, da nova aliança, da graça. Deus faz uma promessa a Abrão e a sua mulher Sarai. Sarai recebe a promessa de Deus, ela era estéril. Deus promete para ela um filho, e a promessa demora a se cumprir. Antes do cumprimento da promessa, Sarai tenta fazer a promessa se cumprir da sua maneira, conforme a sua vontade, falando para Abrão se deitar com sua escrava Agar, para ter um filho com ela, conforme o costume da época, mas esse filho não seria gerado por Sarai. Abrão concordou com o que Sarai disse, eles fizeram conforme a vontade deles. Chega o tempo de Deus cumprir a promessa e Sara gera um filho. Foi gerado de maneira diferente da normal, como Sara era estéril, foi fruto de um milagre, e também o cumprimento de uma promessa. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Abrão pai elevado e Abraão significa pai de uma multidão ou pai de muitos. Sarai, que significa minha princesa e Sara princesa. As duas mulheres, Agar e Sara, representam a lei e a graça. Agar representa a lei, e Sara representa a graça. Dois pactos, duas alianças. Todos os que estão debaixo da lei são escravos, pois são nascidos segundo a carne, segundo a vontade humana. Mas os nascidos da livre da graça, nascidos da vontade de Deus. O que era gerado segundo a carne perseguia o que o era gerado segundo a vontade de Deus. Abraão precisou abdicar do filho da escrava. Gálatas, capítulo 4 versículo 22, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um, do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Porém, nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também, agora. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Pacto da lei era provisório, o pacto da graça, eterno, a nova e definitiva aliança estabelecida por Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência após ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência após ti. Gênesis capítulo 12 versículo 3, diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todos que creem em Deus e o obedecem recebem as bênçãos de Deus, as promessas, se beneficiam do pacto da graça. Aqueles que não desistem, cedem, que não abrem mão. Gálatas, capítulo 3 versículo 6, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça.
Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Que nós possamos ser dos que desejam a Deus, que as coisas de espirituais sejam importantes para nós, que não abrimos mão delas, dos que persistem, perseveram, dos que buscam, lutam, assim como Jacó. Romanos, capítulo 9 versículo 5, eles são descendentes dos patriarcas, e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, sendo o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente segundo o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. O que vamos dizer, então? Vamos dizer isto: os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então quem tem relação de parentesco com Jesus, ou seja, os que são filhos de Deus por adoção, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus foi chamado filho de Davi porque era descendente do rei Davi. Porém, Davi viveu muito antes de Jesus. Quando o cego de Jericó chamou Jesus de filho de Davi, era no sentido de descendente. O Salvador que todos aguardavam, o prometido, estava reconhecendo que ele era o Salvador. Jesus era descendente de Davi apenas em termos humanos. Jesus veio do céu, já existia no céu antes de qualquer humano existir, maior do que Davi ou qualquer outro ser humano. Jesus deixou os fariseus sem resposta, perguntando como o Salvador poderia ser filho de Davi e também senhor de Davi. Os fariseus insistiam em seguir a lei, não queriam aceitar os ensinamentos de Jesus, não queriam aceitar Jesus como Salvador. Mateus capítulo 22, versículos do 41 ao 46, e, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é, então, que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. João capítulo 1 versículos do 11 ao 13, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. A Bíblia revela que o povo judeu, povo para o qual Jesus se revelou primeiro, não o recebeu como Messias. O apóstolo João enfatizou este fato ao declarar: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O tão esperado Messias que os profetas antigos anunciaram que estava por vir. Apesar da grande parte de Israel ter rejeitado Jesus como o Messias,
muitos judeus o recebeu. Então Jesus estendeu o convite para todos, contado na parábola do banquete de casamento. A rejeição de Israel ao evangelho. Os judeus foram convidados, mas eles recusaram, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus, ou seja, aqueles que anunciaram a palavra de Deus e foram espancados, mortos por isso. Então o convite foi estendido a todas as pessoas. Todos foram selecionados para o banquete foram devido à bondade e da misericórdia do anfitrião. No banquete do reino de Deus os convidados são selecionados pela graça, ninguém foi convidado pela sua própria bondade, dignidade ou mérito. O reino de Deus está aberto e ao alcance de qualquer pessoa, seja ela quem for, deve aceitar o gracioso convite de Jesus. A única exigência para participar do banquete é despir-se de suas vestes próprias e se deixar vestir das vestes da salvação, vestes espirituais nupciais fornecidas por Ele. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes espirituais adequadas. Somente quem está vestido com a justificação de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Adão e Eva perceberão que estavam nus quando pecaram. Nudez física ou espiritual? Antes estavam nus fisicamente, mas não incomodava eles. Quando pecaram incomodou. Seus pecados ficaram expostos espiritualmente. Quando Adão e Eva pecam, eles perdem a roupa espiritual. O resultado é a perda da comunhão com Deus e do senso de proximidade e intimidade com o Criador. É a partir daí que eles se sentem nus. Assim como a lei revela nossos pecados, a reação deles foi esconder e tentar cobrir seus corpos e não conseguiram porque só a graça encobre pecados. Deus fez túnicas de peles de animal para Adão e Eva. Esses animais tiveram que ser sacrificados, uma vestimenta temporária com pele de animais até que a roupa da salvação de Jesus pudesse nos cobrir. Só o sangue de Jesus é capaz de nos cobrir. Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que isso quer dizer? A primeira casa envolve o templo físico em Israel e em Jerusalém, a natural, regido pelas leis de Moisés, a velha aliança, e a segunda casa se relaciona com a igreja espiritual, composta de pedras vivas, homens e mulheres remidos, perdoados, resgatados pelo sangue do Cordeiro, nova aliança, a graça. Está falando da segunda casa, a nova Jerusalém, da salvação, do segundo e último Adão, que é Jesus o Salvador. Mateus capítulo 22 versículo 1 ao 14, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Glórias a Deus. Aleluias. E aí, sua visão mudou sobre o assunto? Comente, concorda? Não concorda? Inscreva-se no canal,
Clique no gostei, se preferir like ou joinha e ative as notificações para não perder nenhum estudo bíblico.